Meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula aqui sobre ansiolíticos e hipnóticos. Aqui quem está falando é o professor Alan Grisolha. Vamos falar um pouco da farmacologia, né, dessas drogas aqui. Bem, seguindo. Bem, para falar um pouco sobre essas drogas, a gente tem que começar uma breve introdução, né, sobre os transtornos de ansiedade. Ansiedade, ela é conceituada como desconforto emocional ligado a uma expectativa ou uma situação futura. A ansiedade ela é fisiológica, né? Ela é evolutiva, nós herdamos e você tem aquela ansiedade normal que eventualmente ela pode se tornar patológica. Ou seja, quando ela se torna patológica, quando ela ocorre de maneira desproporcional, muito intensa ou com uma frequência ou muito frequente. Então você diz ali que passamos a desenvolver uma ansiedade patológica. Então ela deixa de ser benéfica para ser maléfica ao ser humano, à pessoa. Essa desproporcional ela pode levar a muitas situações, por exemplo, o abuso de substâncias, somente o álcool ou analgésicos, né? Tendo em vista, a gente vai ver que existem sintomas que são desencadeados pela ansiedade patológica. Transtornos psiquiátricos. Ansiedade, existe um transtorno misto, né, de ansiedade e depressão. Transtorno misto de ansiedade e depressão. A pessoa tem tanta ansiedade, que como consequência passa a desenvolver depressão também. A ansiedade ela é desgastante. Esgota ali os neurotransmissores e a pessoa desenvolve transtornos psiquiátricos, principalmente transtorno misto, né, de ansiedade e depressão. Comportamento social e ocupacional comprometido, né, as atividades, o relacionamento social da pessoa e a sua produtividade, a pessoa acaba se tornando improdutiva em decorrência da ansiedade patológica. No final, a gente pode dizer que ela tem aqui um prejuízo da qualidade de vida. Então, a ansiedade ela é uma doença, de fato, que traz muitos agravos àquela pessoa. Ela tem alguns sintomas psíquicos, a gente pode dividir assim, e sintomas físicos. Sintomas psíquicos, a pessoa vai relatar preocupação, irritabilidade, insônia, que a gente vai ver que alguns fármacos usados para insônia, né, chamados de hipnóticos, né, falta de concentração. São sintomas característicos aqui psíquicos da ansiedade patológica e do outro lado a pessoa passa a desenvolver um ponto, né, de ansiedade tão intensa que ela desenvolve também sintomas físicos, como sudorese, cefaleia, taquicardia, chega até a ter vômitos e diarreia. Então a gente vê que a ansiedade é uma doença, é uma patologia que traz vários malefícios à pessoa. Ela pode, aí você tem vários tipos de ansiedade, né? Aqui nesse quadrinho a gente tem o TOC, né, com o transtorno obsessivo compulsivo, considerado transtorno de ansiedade. Você tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Aqui o transtorno de estresse pós-traumático também, tipo de ansiedade. Transtorno de ansiedade social, ou também chamado de fobia social. Aquela situação em que a pessoa, por exemplo, tem dificuldade, por exemplo, não consegue falar em público, ou tem muita ansiedade em saber que as pessoas estão observando ela, ou estão julgando. Então isso também é um transtorno de ansiedade chamado de fobia social. E o transtorno de pânico. Então a gente tem 5 formas, né? O transtorno do pânico nada mais é do que uma ansiedade aguda. Seria uma crise, né? Como se a pessoa tivesse uma crise aguda de ansiedade. Essa crise aguda de ansiedade chamada de transtorno de pânico. Então, 5 formas aqui de transtornos relacionados à ansiedade. E a prevalência na população, como a gente mostra nesse quadrinho aqui do lado, é muito variável.
Alguns estudos mostram que, por exemplo, 18% da população adulta norte-americana sofre algum tipo de ansiedade. Mas muitos são os fatores, gente, que podem influenciar isso. Esses transtornos, a etnia, o sexo, o nível socioeconômico, fatores culturais que a pessoa desenvolve, traumas. Vale ressaltar que de país para país esses números podem modificar, né? Por exemplo, dentro do Brasil mesmo, você tem estados que têm mais ansiedade em comparação a outros estados. Sabe-se que a mulher é mais propensa, né? Os números mostram que maior porcentagem de mulheres desenvolvem ansiedade. Então é bastante variado essa prevalência na população. Sim, deste modo, essa ansiedade intensa, né, crônica, debilitante, ela precisa ser estabelecida com tratamento. E para isso nós temos os fármacos ansiolíticos. Aqui, como você pode ver, sendo que muitos desses fármacos ansiolíticos, eles, em determinada dose, também pode atuar como hipnóticos. A gente viu ali anteriormente que um dos sintomas da ansiedade psíquicos, né, pode ser a insônia. Então, aquele mesmo fármaco ansiolítico também. Tem os hipnóticos. Ansiolítico para diminuir a ansiedade e, por outro lado, os hipnóticos que fazer a pessoa dormir, retornar a dormir. E junto com, agora uma coisa muito importante, que junto com o tratamento medicamentoso, tem que ser estabelecida a psicoterapia, uma vez que esses fármacos, eles são super importantes no tratamento da ansiedade. Isso aí com certeza. São super importantes, controlam, são peças-chave no tratamento. Mas por trás disso também a psicoterapia, a gente pode dizer assim, pode trazer a cura, o controle, a pessoa ressignificar as coisas, ter outro ponto de vista sobre si mesmo, né, e o universo que a cerca. Bem, entre os fármacos usados, né, sem dúvida nenhuma que aqui os mais importantes, né, nós temos os benzodiazepínicos, que hoje são muito utilizados como ansiolíticos, né? Aqui tem uma penca, né? A gente vê aqui vários benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, lorazepam, midazolam, todos são benzodiazepínicos. Nós temos barbitúricos, que hoje não são mais usados, né, como ansiolíticos, já foram usados anteriormente, antes do surgimento dos benzodiazepínicos. E como ansiolítico nós temos outros ansiolíticos também. Né? Vou falar de alguns antidepressivos e da buspirona. Então essas classes aqui serão abordadas aqui na nossa aula. Bem, vamos começar falando dos benzodiazepínicos. Ok. Em 1961 se deu início à era dos benzodiazepínicos, principalmente por sua alta eficiência ansiolítica, né? Uma alta potência ansiolítica, sem causar tanta depressão do sistema nervoso central. Então ele poderia ter um bom efeito ansiolítico, mais ansiolítico do que depressor. Isso quando você comparava com os ansiolíticos da época, né, que eram os barbitúricos. Os benzodiazepínicos desde então são os ansiolíticos mais utilizados na sociedade. Como eu falei agora há pouco, eles substituíram os barbitúricos no tratamento da ansiedade, da insônia também, né, por serem fármacos considerados mais seguros e eficazes. A gente sabe que os barbitúricos eles têm uma janela terapêutica muito estreita e um risco de depressão respiratória muito alto quando você compara os benzodiazepínicos. Então, essa potência ansiolítica, essa eficiência junto com a segurança fez com que os benzodiazepínicos substituíssem os barbitúricos nesse uso. Todos os benzodiazepínicos apresentam propriedades hipnóticas em graus variados, ou seja, eles também podem ser usados para induzir o sono dos pacientes. Normalmente uma dose superior àquela dose ansiolítica. Aqui nesse quadrinho aqui da direita, está destacando aqui a segurança
dos benzodiazepínicos quando ele faz a relação dose letal, dose eficaz. Então a gente vê que, por exemplo, a morfina, a dose letal muito próxima da dose eficaz. Aqui o fenobarbital e mais de 1000 aqui, essa equação dando mais de 1000 diazepam, indicando que ele é 1000 vezes maior que a dose terapêutica típica. Então os benzodiazepínicos são relativamente mais seguros, pois a dose letal ela é 1000 vezes maior que a dose terapêutica utilizada, então ele é muito mais seguro. A gente compara aqui com outros fármacos. Aqui. Um dos motivos que levou ao sucesso desses fármacos. Mecanismo de ação. Bem, o alvo dos benzodiazepínicos é o receptor GABA-A, como a gente pode ver aqui na imagem. Um desenho esquemático do receptor GABA-A. A gente sabe que esse receptor GABA-A é formado por 5 subunidades. E você tem alguns subtipos, né, que é alfa, beta, gama, que são inseridas na membrana. Quando a gente olha a imagem aqui, a gente vê que a subunidade gama, 2 subunidades betas aqui de verde, aqui eu acho que de laranja, 2 subunidades alfas, formando. Ele se comporta como um canal, esse receptor. O que acontece? O influxo de cloreto causa a hiperpolarização do neurônio, diminuindo a neurotransmissão e inibindo a formação de potenciais de ação. Os benzodiazepínicos modulam o efeito do GABA ligando a um local específico situado na interface da subunidade alfa com a subunidade gama, que é justamente aqui na imagem, como a gente pode ver. Aqui benzodiazepínicos, aqui o flumazenil, né, que a gente vai falar daqui a pouco, né, um antagonista importante, e o zolpidem, que a gente vai falar também mais lá na frente. Então aqui é o sítio, né, veja que é um sítio diferente do sítio de ligação do GABA, então é um sítio alostérico. A gente destaca aqui em outro local, um local diferente, liga os barbitúricos, aqui o canal iônico onde entra o cloreto. Já se sabe que existem subtipos desses receptores, né? Subtipos de receptores de benzodiazepínicos comuns. Aí eles têm duas designações, BZ1 ou BZ2, dependendo do local de ligação. Se vai ser na subunidade, a gente tem duas subunidades alfa, tá? Então, se é na subunidade alfa 1, que liga o benzodiazepínico, se chama BZ1. Se é na subunidade alfa 2, BZ2. Então, já se sabe. E isso diferencia, né, é usado para diferenciar um efeito terapêutico de um benzodiazepínico quando você compara outro efeito terapêutico. Aqui nessa imagem a gente está vendo um desenho esquemático mostrando o receptor GABA-A aqui fechado, não está o ligante, não tem GABA aqui. Então ele fechado, o cloreto não consegue entrar. Então, o GABA entra, o GABA liga, né, no seu local, imediatamente abre e entra uma determinada quantidade de cloreto. E a gente vê aqui em C, né, que na presença de benzodiazepínico, a bolinha azul aqui, você tem uma quantidade de cloreto muito maior quando comparado somente o GABA. Então essa entrada de cloreto hiperpolariza a célula, tornando assim mais difícil a sua despolarização. Por isso reduz a excitabilidade neuronal. Então a ligação do GABA ela é potencializada pelo benzodiazepínico. As ações. Bem, primeiro, redução da ansiedade, já em doses baixas, né? A maioria dos benzodiazepínicos são ansiolíticos, e esse efeito ansiolítico é atribuído à capacidade de ligação à subunidade alfa-2, estaria presente ali em neurônios e circuitos neuronais do sistema límbico. Então diminui a ansiedade, diminui medo, ansiedade. Então esse efeito muito associado ao receptor alfa-2. Efeito hipnótico / sedativo. Todos os benzodiazepínicos têm propriedades sedativas, normalmente em doses mais elevadas do que aquelas para ansiedade. E esse efeito hipnótico ele tem associado à subunidade alfa-1 do receptor GABA. Alguns antipsicóticos aqui, outra ação anticonvulsivante, como diazepam, né, são usados como anticonvulsivantes também, via receptor GABA, também subunidade alfa-1. Tem a capacidade, né, a ação de
promover relaxamento da musculatura. Em doses elevadas, diminui a espasticidade dos músculos esqueléticos. Já há um efeito associado à capacidade de ligação na subunidade alfa-2. Então, às vezes, cada subunidade já foi demonstrado que ela medeia algum tipo de efeito. Um relaxante muscular, você tem o baclofeno. Baclofeno, relaxante muscular de ação central. Amnésia anterógrada, perda temporária de memória com os benzodiazepínicos também mediada pela subunidade alfa-1. Compromete também a capacidade de aprender e formar novas memórias, ou seja, isso também é reduzido. Então são basicamente essas 5 ações que são atribuídas aos benzodiazepínicos. Uso terapêutico. Bem, aqui o principal uso hoje deles é a ansiedade, distúrbios de ansiedade. E são eficazes no tratamento de sintomas de ansiedade secundária ao transtorno de pânico, ansiedade generalizada, fobia social, transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade extrema. E ansiedade extrema encontrada às vezes em fobias específicas, por exemplo, medo de voar, tem pessoas que vão pegar um avião, precisam fazer o uso de um determinado benzodiazepínico. Por exemplo, tem gente que tem fobia de ir ao dentista. Então, nessa situação tem que fazer o uso de um ansiolítico, um benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos também são úteis no tratamento de ansiedade relacionada a outras doenças como a depressão e a própria esquizofrenia. São usados como adjuvantes ou em associação com os antipsicóticos para a esquizofrenia e os antidepressivos para a depressão. Então, o principal uso hoje dos benzodiazepínicos são nos distúrbios de ansiedade. Algumas coisas diferenciam eles, umas são de ação mais longa, como clonazepam, lorazepam, por isso são preferidos para ansiedade. Pacientes que vão fazer um tratamento prolongado, então se eles têm uma ação mais longa, normalmente você tem uma adesão maior do paciente àquele tratamento. Vale ressaltar que esses efeitos ansiolíticos são menos sujeitos ao fenômeno de tolerância, que ele é bem documentado no uso de benzodiazepínicos, mas principalmente por os efeitos hipnóticos. Então a tolerância ela se manifesta muito mais para os efeitos hipnóticos dos benzodiazepínicos do que para os efeitos ansiolíticos, tá, gente? Isso é importante. Aqui descrevendo que a tolerância é a diminuição da resposta com doses repetidas. E eu vou destacar isso aqui para vocês, a tolerância ela não ocorre só com uma única dose, então tem que ser um uso ali contínuo durante um período de tempo, por pelo menos ali mais de 15 dias. Aí você passa a ter um fenômeno de tolerância. E essa tolerância aos benzodiazepínicos tem sido associada à redução da quantidade de receptores GABA-A. E vale ressaltar alguma tolerância cruzada entre etanol e benzodiazepínicos. E esses receptores são internalizados. Então, onde tem tolerância, automaticamente a gente pode ter também síndrome de abstinência. Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Para o transtorno de pânico, ansiedade, transtorno de pânico, uma crise de ansiedade, que agora é chamada de pânico. O alprazolam é eficaz para o tratamento curtos ou longos, embora possa causar reações de abstinência em 30% dos pacientes. Então, destacando aqui o alprazolam como mais eficiente no transtorno de pânico. Aqui nesse quadro tem alguns benzodiazepínicos, duração relativa da ação de vários benzodiazepínicos, usos clínicos. Bora ver aqui, insônia, temos vários aqui, alguns usados para insônia, triazolam, de ação curta, seja mais para induzir o sono. Nós temos aqui transtorno, alprazolam, transtorno de ansiedade, fobias, de ação intermediária. A gente vê que tem de ação curta, intermediária, longa.
diferenciar eles e os seus efeitos, né, seus usos clínicos. Distúrbio do sono, os benzodiazepínicos são usados, mas não tanto, né, assim, como o principal uso deles é na ansiedade. Então, o que eles produzem em relação ao distúrbio do sono é uma diminuição da latência para dormir, que é aquele tempo que a pessoa deita até ela cair no sono. Então, esse tempo é diminuído com os benzodiazepínicos. Eles promovem também o aumento do estágio 2, que a gente pode ver aqui, ó, aqui embaixo, e do sono não REM. Sono não REM, estágios 3, sem movimentos rápidos dos olhos. Então eles induzem o sono, mas eles causam algumas alterações no padrão do sono normal. O sono REM e o sono de ondas lentas são diminuídos. Ou seja, essa fase aqui, que é o sono REM, que é o Rapid Eye Movements, ele está... O paciente que dorme sob efeitos de benzodiazepínicos tem esse tempo de sono REM diminuído em comparação ao paciente que tem um sono normal. Assim como as ondas lentas também são diminuídas. Então é assim, o que ele está mostrando aqui? Que existe uma alteração no padrão de sono no uso de benzodiazepínicos. Não se sabe exatamente qual é o impacto clínico disso, né? Mas o fato é que hoje, né, por exemplo, os Zolpidem, né, que são os novos hipnóticos não relacionados aos benzodiazepínicos, ele consegue induzir o sono, né, sem alterar tanto o sono REM, a fase REM do sono. Em menor extensão que os benzodiazepínicos, talvez por isso hoje estão sendo mais utilizados, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Zolpidem lá na frente. E pode ser superior, né, como hipnóticos. Tá? Os benzodiazepínicos comumente prescritos contra o distúrbio do sono incluem ação intermediária, né, e uma de ação curta, como triazolam, temazepam. Você não vai botar uma ação de 24 horas, que o paciente só vai dormir ali 8 horas. Então, tu não quer que ele tenha ressaca ou dificuldade de acordar no outro dia. Então, de ação longa não é muito recomendado para o uso como hipnótico. Tá? Então, tem que ser ação curta ou intermediária. Farmacocinética, né, como a gente vê aqui, tem os benzodiazepínicos de ação longa, intermediária e de ação curta. Eles são lipofílicos, então eles são praticamente absorvidos, se distribuem por todos os tecidos e entram no sistema nervoso central. A meia-vida deles é bastante variada, né? Aí você separa em 3 grupos, curto, médio e longa, que vai ser importante no tipo de uso clínico que eles vão ter. Eles são metabolizados, excretados na urina. Todos, aqui uma coisa importante, todos os benzodiazepínicos atravessam a placenta, deprime o sistema nervoso central do neonato. Se for administrado antes do parto, então eles podem causar efeitos no neonato também. Dependência, como eu falei ali assim, anteriormente, eles causam tolerância e, consequentemente, dependência física, né, que é uma manifestação física da sua retirada abrupta, e também uma dependência psicológica. Tem pessoas que não conseguem dormir se não tiver ali o seu benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos de doses elevadas foram administradas por longos períodos, ou seja, a dependência, e como eu falei anteriormente, tem que ter um tempo mínimo de uso para que desenvolva a dependência e, consequentemente, a síndrome de abstinência, que é caracterizada por confusão mental, ansiedade, agitação, intranquilidade, insônia, passa a ter insônia rebote, tensão e, naqueles casos mais graves, até mesmo convulsões. Efeitos adversos, né? A sedação, a confusão mental são os efeitos adversos mais comuns dos benzodiazepínicos. O paciente sente muito sono durante o dia. Pode ocorrer ataxia em doses elevadas que compromete atividades que exigem coordenação motora, por exemplo, dirigir automóvel, nem sempre a pessoa vai estar ali em condições de dirigir ou operar máquinas, né? E o comprometimento cognitivo, né? Memória, concentração.
também pode ser um efeito adverso ao uso dos benzodiazepínicos. Vale ressaltar a importante interação entre os benzodiazepínicos e depressores do sistema nervoso central, principalmente o álcool. Vão potencializar seus efeitos hipnóticos sedativos. Dificilmente eles chegam a causar uma depressão respiratória, mas a pessoa apaga, né? Tanto que isso é usado. Tive muitos casos aí policiais de pessoas que são vítimas, né, de um crime que a pessoa está ingerindo bebida alcoólica e se coloca, né, fluniltrazepam, conhecido como Rufinol, um benzodiazepínico de ação rápida, pode causar hipnose e amnésia, a pessoa não lembra nada do que aconteceu. Então, muito cuidado. Para casos de intoxicação por benzodiazepínicos, nós temos uma droga que é um antagonista do receptor GABA, que é o flumazenil. Então ele vai reverter esses efeitos Então ele basicamente o uso clínico dele é esse, né? Intoxicação por benzodiazepínicos. Bem, a gente vai parar aqui e depois a gente vai continuar no próximo vídeo com outros ansiolíticos. Bom estudo, façam um resuminho. Eu estou esperando vocês no próximo vídeo. Um abraço.